Bom, nós vamos falar sobre este assunto ainda, mas agora baseados em um estudo que foi divulgado com exclusividade para a CNN Brasil, que mostra que as perdas dos estados brasileiros com esse novo formato para o cálculo do ICMS pode chegar a 32 bilhões de reais. Nós vamos explorar um pouco mais o assunto com o presidente da Federação Brasileira de Associações de Fiscais e Tributos Estaduais, a FEBRAFIT, Rodrigo Espada. Rodrigo, bom dia, obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Obrigado, Colombo. O prazer é meu. Rodrigo, nós temos situações distintas entre os estados brasileiros, evidentemente, né? Há estados com economia mais diversificada que têm a possibilidade de cobrar uma alíquota um pouco menor de ICMS sobre os combustíveis, porque arrecadam ICMS também em outras inúmeras atividades econômicas. São Paulo, por exemplo, talvez seja o melhor exemplo. E há estados com economia menos diversificada que dependem mais do ICMS dos combustíveis, por isso cobram alíquotas mais altas. Eles vão pagar uma conta maior, os estados mais pobres vão pagar uma conta maior do que os mais desenvolvidos, se essa proposta avançar como está no Senado ou não? Bom, Colombo, é o seguinte, realmente há uma desigualdade regional muito grande no nosso país. Então, o estado como São Paulo, o ICMS combustível representa aproximadamente 17% da arrecadação, enquanto estados como Piauí, mais de 30% da arrecadação. Então, em termos proporcionais, a sua fala está correta. Os estados que têm economia menos diversificada sofrem mais. Porém, em números absolutos, depende do tamanho da economia. Então, se for pegar por números, São Paulo, por exemplo, perde por volta de 7,5 bilhões de reais. Minas Gerais, 3,7 bilhões de reais. Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite acabou de falar, 2,3 bilhões de reais. E assim vai, Rio de Janeiro 1,7, Bahia 1,6, Paraná 1,9, mas a bem da verdade, todos os estados estão perdendo e também todos os municípios, na medida que 25% do ICMS é repassado aos municípios. E no final do dia, quem perde é toda a população, porque tem repasses constitucionais obrigatórios, gastos obrigatórios com saúde e educação vinculados à arrecadação do ICMS. Então vai ter de pronto prejuízo na saúde e na educação e também todos os outros serviços públicos que os estados e municípios suportam. Rodrigo, quero continuar nessa toada, inclusive, que você já está trazendo aqui para a gente, para te trazer a fala do presidente da Câmara, Arthur Lira, que diz que o projeto não é contra os governadores, mas a favor dos governados. E entre os governados, para citar o exemplo do Rio de Janeiro, em que o governador Cláudio Castro, inclusive, é um aliado do presidente Jair Bolsonaro, mas reclamou desse projeto, entre os governados tem um estado como o Rio de Janeiro e muitos outros que têm um problema fiscal terrível e que muitas vezes deixa de pagar salário. Então, os governados sofrerão também. Claro, com toda certeza, Luciana. No final do dia, como eu disse, quem sofre é a população, porque a arrecadação ela é revertida em serviços públicos. Agora, se o interesse fosse realmente o interesse público, a população, então vamos discutir essa questão com a largueza necessária para dar conta do problema. A solução proposta é muito pontual para realmente resolver o problema. A gente vai ver com o passar do tempo que o aumento dos combustíveis continuará. A redução é muito pequena, aproximadamente 8%, não resolve o problema, mas a gente vai continuar tendo repasses dos aumentos do preço do barril de petróleo no mercado internacional pela política de preços de paridade da Petrobras. Continuaremos tendo repasses da desvalorização do câmbio, e a gente não vai ter a solução definitiva do problema. Então, tranquilamente posso dizer para vocês que se o problema fosse para atender a população, a gente poderia, se a proposta fosse para atender a população, a gente poderia tratar de uma forma mais ampla, inclusive usando os dividendos da Petrobras, que superam 15 bilhões somente para a União, para criar fundos de absorção dessa variação do preço do petróleo. Pau que bate em Chico deveria bater em Francisco também, e não só penalizar os governadores e prefeitos. Lembrando que, por acaso, o ano que vem é um ano eleitoral. Então, sangrar as finanças dos estados e municípios pode não ter necessariamente interesses republicanos.
Rodrigo, sempre que há discussão sobre redução de alíquota de impostos, essa mesma discussão ocorreu, por exemplo, quando se discutia a redução do IPI para a linha branca, né? Há um grupo de analistas e políticos também que dizem o seguinte: olha, você reduz a alíquota de um determinado imposto, reduz o valor daquele determinado produto, perde na alíquota, mas ganha no volume. Porque você vendia 10, vai vender 20, porque o preço daquele determinado produto está mais baixo, né? É possível fazer essa conexão com combustíveis na medida em que você reduzir um pouco o preço? Você disse que nem deve reduzir muito, né? Mas se reduzir um pouquinho do preço com essa mudança no ICMS, é possível a gente projetar que os governadores perdem na alíquota, mas podem ganhar alguma coisa no volume? De gente que volte a andar de carro, volte a consumir mais combustível, por exemplo? Olha, essa dinâmica funciona na economia com produtos de demanda elástica. Quando a demanda é inelástica, ou seja, o produto tem consumo necessário, energia elétrica, combustíveis, alimentação, e não tem produtos complementares, produtos substitutos, melhor dizendo, essa variação é muito pequena. A bem da verdade, as pessoas precisam abastecer, não abastecem porque querem ou porque gostam, né? Elas abastecem porque precisa. Então, dificilmente as pessoas vão abastecer mais por conta de uma redução de 8% do valor. E essa redução ainda, ela é temporária, porque na verdade vão ter outros aumentos rapidamente que vai superar esse valor e vai continuar essa escalada do preço, que não é só no combustível. É bom lembrar, a gente está vendo o aumento de preço no supermercado, está vendo o aumento de preço na construção civil, então é um problema sistêmico da economia. Rodrigo, eu queria falar um pouquinho de longo prazo. Esse projeto estabelecido, a gente no longo prazo, como é que fica a situação da arrecadação e da diminuição de preço do combustível? Ele se mantém diminuindo ou volta tudo ao patamar de hoje? Olha, essa redução ela é pontual, ela vai valer uma única vez, por isso que eu falo que não é estruturante a solução. Então, caso aprovado no Senado, caso as Assembleias Legislativas confirmem, né, porque os estados têm o Pacto Federativo, não pode ter a sua competência mitigada. Com isso, né, se isso acontecer, vai ter uma redução, porém, a partir daí vai ter uma nova metodologia, que até no nosso primeiro cálculo era 24 bilhões as perdas dos estados e municípios. Agora é 32 bilhões, porque antes nós contávamos que seriam os últimos 24 meses. Agora, o cálculo que foi aprovado na Câmara é usando os 2 últimos anos bases. Então, isso daí aumenta, amplifica, né? Não são 24 meses, nós estamos em outubro, são os últimos 34 meses. Então, o que nós teremos? Essa redução uma vez, porém, com o passar do tempo, essa média vai ter estabilizada e se por acaso tivesse uma redução do preço do barril do petróleo, uma redução do valor do dólar, essa medida vai até piorar a situação, porque a média passada vai pegar patamares de valores de 2020, 2021, por exemplo, que tem um preço alto e vai segurar a arrecadação, o tributo, em valores mais altos nos próximos 2 anos. Ou seja, isso é um reconhecimento claro que não vai resolver o problema. Se fosse resolver o problema fazendo apenas uma média, vamos fazer a média também do preço do barril do petróleo nos últimos 24 meses, vamos fazer a média do valor do dólar nos últimos 24 meses. Então, assim, essa solução é uma admissão que os preços continuarão subindo, então vai segurar o valor um pouquinho mais baixo todo ano. Conversamos aqui na CNN com Rodrigo Espada, da Federação Brasileira de Associações de Fiscais e Tributos Estaduais. Rodrigo, muito obrigado pela entrevista, bom trabalho, até uma próxima. Muito obrigado, Colombo. Obrigado, Luciana. Um bom dia a todos. Obrigada, Rodrigo.